Muito bem, hoje estamos recebendo aqui o nosso querido Marcelo Miranda, nutricionista. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Feliz 2025 para você. Você não tinha aparecido aqui ainda, né? Ainda não estivemos juntos esse ano, né, Cíntia? Pois é, tenho saudade de você. E hoje você vai falar sobre saúde capilar e nutrição. Qual é a relação entre as duas coisas? Tudo bem, Cíntia? Tudo bem, todo mundo, né? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Cíntia, esse é um assunto bastante relevante, onde as pessoas questionam muito, muitas pessoas me procuram aqui no consultório, falando sobre a necessidade de suplementação diante da queda de cabelo. E assim, a queda de cabelo, ela é multifatorial. É algo que chama muita atenção, principalmente para pessoas que têm mais de 35 anos, mais de 30 anos, muitas vezes pessoas mais jovens, quando o fator é a androgenética, né? Então, o primeiro passo, pessoal, a gente tem que avaliar qual é a causa dessa queda de cabelo. Por isso que é necessário, por exemplo, fazer exames laboratoriais para saber como está a questão do ferro, a ferritina, como é que está B12, ácido fólico, vitamina D, que eu já falei aqui no programa, que muitas pessoas em Teresina têm uma baixa de vitamina D, porque a gente não tem o hábito de pegar sol e é necessário mesmo suplementar a vitamina D. E também nós temos que verificar fatores hormonais, para a gente saber se esses fatores hormonais podem estar interferindo na queda do cabelo, como o aumento da DHT, certo? Tireoide também tem uma relação questão com a questão da queda de cabelo. E nós precisamos fazer exames para fazer a suplementação de micronutrientes como biotina, como o silício orgânico, como é o caso também do o magnésio, entra também nessa, né, o cálcio, entra tudo nesse processo de suplementação capilar. Lógico que a vitamina não vai trabalhar apenas com cabelo, trabalha com o nosso corpo em geral, que imagina cabelo, unha, todo o nosso corpo que está desenvolvendo células ali é importante. Mas nós temos que pensar nessa questão, quando a gente fala de alopecia, a gente tem que pensar nessa questão do bulbo capilar. O que que ele realmente está precisando naquele momento? Por isso que esses exames são importantes para a gente detectar a falha, a ausência desses micronutrientes, para que a gente faça a suplementação. Outro fator muito, muito relevante é o estresse, a ansiedade e a insônia. Quantas pessoas falam quando estão em quadros de estresse, de ansiedade muito grande, elas se referem que o cabelo cai mais, tem mais queda de cabelo, vai ao banheiro, cabelo descendo pelo ralo e fica assustado. Então, assim, tem períodos realmente, quando a pessoa tem sobrecargas de estresse, pode sim ter interferências hormonais que levam a essa queda de cabelo. Soluções, primeira coisa a gente tem que pensar na identificação. Então vamos identificar qual é o problema. O problema é carência nutricional, o problema é hormonal, é androgenética, mas temos que verificar para que a gente busque uma solução. A suplementação nutricional ela sempre vai ser necessária, mas muitas vezes nós podemos fazer a aplicação, por exemplo, tópica de algumas fórmulas, né, alguns ativos que vai estimular tanto o fortalecimento como o crescimento. É óbvio que não funciona para todos. Tem que verificar se ainda existe condições, existe ainda bulbos capilares ali que têm a possibilidade de crescimento. Aí pode ser feito aplicações de ativos direto para que possa ter resultado. Por exemplo, aqui no consultório eu faço protocolos de alopecia, protocolos para melhorar a saúde capilar, para estimular crescimento. E tem uma profissional específica que ela vem para fazer esse tratamento, que ela é especialista em tricologia, que ela faz a aplicação. Eu cuido da parte nutricional e ela cuida da parte tópica, fazendo as aplicações de acordo com a identificação do problema. E é importante fazer um exame, que inclusive fazemos aqui no consultório, que é a tricoscopia, que é uma câmera de alta resolução, onde a gente verifica a qualidade do fio do cabelo, como está o bulbo capilar, como é que está ali o crescimento dele, a saúde do couro cabeludo. Isso tudo é importante para que a gente consiga definir um tratamento para trazer solução na questão da queda de cabelo.
Mas antes de tudo, como eu disse para vocês, eu vou falar novamente, é importante identificar a causa, porque se a gente ficar só pensando o que pode ser, você nunca vai ter uma solução. É necessário identificar a causa para que você consiga ter uma solução de fato, para que você trabalhe com a solução. E sempre lembrando que não são todas as pessoas que têm condições de voltar, né? Muitas pessoas têm que realmente se submeter, por exemplo, a processos de implante capilar, que a gente vê muito aí. Mas sempre lembrando, é importante sempre iniciar com esses exames laboratoriais para a gente saber quais são as suas deficiências nutricionais e fazer a integração. Hábitos alimentares, lógico que são importantes também, porque a saúde intestinal ela interfere diretamente também. O nosso intestino, como sempre falo para vocês, ele vai reger todo o nosso corpo, toda a sistemática de homeostase do nosso corpo é regido pelo intestino e não poderia ser diferente nesse caso. Ele também vai interferir na nossa saúde capilar. Por isso que é importante sempre a gente também manter a saúde intestinal, o uso de bons lactobacilos para a gente ter um bioma saudável, que a gente tenha também a absorção desses micronutrientes importantes, por exemplo, do complexo B, de zinco, de selênio, que acontece ali na parte do duodeno. Quando tem uma inflamação, quando você tem uma desbiose, você não consegue ter a absorção desses micronutrientes e fica em déficit. E aí acaba atrapalhando, inclusive, na saúde capilar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, inclusive, sim, que pode entrar na minha rede social, pode falar comigo, @NutriMarceloMiranda. Eu estou à disposição para responder questionamentos em relação à questão da saúde capilar, que eu sei que é algo que chama a atenção de muitas pessoas têm essa dor, têm essa queixa, e a gente tem sim como resolver. Mas o importante é fazer isso, como disse Cíntia, fazer a identificação do problema para que a gente consiga traçar a melhor solução. Essa reposição, inclusive, Marcela, é muito importante que ela seja feita com ajuda profissional, né? Eu tenho visto, por exemplo, vários médicos sobre outros assuntos, não assunto referente à saúde capilar, mas outros assuntos questionando, por exemplo, esse uso exagerado de suplementação, mas feito com a pessoa se autoconsultando, né? Ela vai na farmácia porque alguém comprou, ela às vezes pega até o nome e diz, não, eu quero isso bem aqui porque deu certo com a minha amiga, então vai dar certo comigo também. Isso pode prejudicar, então, por exemplo, eu vejo, você falou em magnésio, tá a modinha agora do magnésio, né? Todo mundo tomando magnésio, tá faltando magnésio em alguns lugares, naqueles locais de suplementação, porque está todo mundo comprando, né? Virou moda o É magnésio. interessante isso, por exemplo, a questão do magnésio, inclusive, Cíntia. A gente tem que identificar. Você tem fatores clínicos que identificam a carência desse micronutriente. Você tem fatores também, por exemplo, nos exames laboratoriais, a gente consegue ver como é que está seu magnésio, entendeu? Então, isso é importante a gente verificar para não ter justamente essa suplementação invasiva sem necessidade. Então, a pessoa às vezes, quais são os sintomas, Cíntia? Falando em relação ao magnésio. Aquela fraqueza muscular, o excesso de fadiga muscular, câimbras, muito cansaço ao acordar, dificuldade de relaxar durante o sono, com as fadigas nos membros inferiores, nas pernas. Isso pode ser também, pode ser a carência de magnésio. Mas temos que prestar atenção também nos exames laboratoriais, porque muitas vezes, sim, que esses sintomas podem ser outro fator, pode ser por conta de outro problema. Então, essa sua fala é muito importante. Não vá para balcão de farmácia ou verificar o resultado de um amigo seu, pensar que vai dar a mesma resolução para você. Porque às vezes você está com um problema, muitas vezes sim, já pode estar com um problema muito sério, não é? Que a gente precisa identificar, precisa ter mais clareza para que você use o tratamento correto. Então, isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado com essa automedicação também de micronutrientes, até mesmo, Cíntia, porque, por exemplo, algumas vitaminas são tóxicas. Por exemplo, vitamina D. Eu sempre tenho o controle de ver em exame porque a vitamina D, quando ela está alta, ela pode ter toxicidade renal, inclusive. Por isso que a gente sempre tem que ter essa observação.
ter cuidado com uma suplementação sem orientação. Exatamente, porque faz bem suplementos, mas desde que seja prescrito. Se for ingerido ou porque você não precisa, isso interfere em tudo, né? Até na realização de exames que você vai fazer, por exemplo, para outros diagnósticos, muitas vezes o profissional não entende porque que alguns níveis seus, né, de alguns parâmetros seus para o sangue, por exemplo, estão alterados e é porque você realmente estava tomando algum tipo de suplemento sem necessidade, né? Tem essa moda realmente. Eu lembro que o magnésio é a nova vitamina, estava todo mundo tomando aquela vitamina, qual era? D ou E? Uma que estava todo mundo tomando, que é do sol. B. B, pronto, todo mundo estava tomando essa vitamina, assim, eu tenho carência, virou assim uma coisa, uma febre, aumentou o preço, sumiu das farmácias, aí agora é o magnésio, então realmente, como você disse, é super importante que tenha uma prescrição, porque tem um motivo, gente, quando alguém prescreve, quando o profissional prescreve, lá as miligramas, a quantidade, tem um motivo, tem uma justificativa, não é à toa, né, Marcelo? Ele estudou para isso, então você tem que ser. Até mesmo, isso. Até mesmo o tipo de magnésio que é usado, Sim, sim, que é diferente. Por exemplo, existe o magnésio para o músculo, existe o magnésio para melhorar a qualidade de sono. Então, assim, existe magnésio para melhorar a concentração, foco. Então, tudo isso a gente hoje tem a tecnologia, tem o desenvolvimento da farmacêutica que a gente sabe qual é o mais indicado para aquele processo. Então, a gente tem que ter uma orientação, até mesmo assim, para você não gastar seu dinheiro à toa, né? Também tem isso, além de sua saúde, né? Não sair prejudicada. super importante, vale para tudo, né? Para a sua saúde como um todo, saúde do seu cabelo e tudo mais. Marcelo, muito obrigada. Esse foi o nosso Cuide de Você hoje. Obrigada mais uma vez pela sua participação.